O pastoreiro acordou antes do sol, como fazia todos os dias, mas naquela manhã havia algo diferente no silêncio do campo. O vento parecia preso entre as árvores, pesado, quase desconfortável. Ele sentiu o cheiro úmido da terra antes mesmo de abrir a porta da pequena casa de madeira. Normalmente, Torvo, seu cão fiel, estaria sentado na soleira, abanando o rabo com aquela impaciência típica de quem quer correr pelos pastos. Mas naquele dia, Torvo não estava ali, apenas o vazio. E logo abaixo, marcas de patas que seguiam em direção à mata fechada. Marcas profundas, como se o cão tivesse saído correndo, assustado. O pastoreiro sentiu o coração apertar. Torvo não corria daquele jeito. Na verdade, Torvo não corria sem olhar para trás. Mas a trilha de pegadas era contínua, sem hesitações, como se estivesse seguindo algo, ou fugindo de algo. Ele respirou fundo, pôs o chapéu, pegou o bastão de madeira e decidiu seguir as marcas antes que a chuva lavasse tudo. Ao descer pela trilha estreita, percebeu um detalhe que gelou sua espinha. Ao lado das pegadas do cão, havia marcas mais leves, quase imperceptíveis, não humanas, não de nenhum animal que ele reconhecesse de imediato. Eram passos irregulares, arrastados, como se alguém ou algo estivesse sendo puxado. O cheiro da mata parecia mais denso conforme ele avançava. Galhos quebrados formavam um corredor torto, ruídos pequenos ecoavam entre as sombras. Algo naquela floresta parecia estar vivo de um jeito diferente naquela manhã, não apenas vivo, atento, observando. O pastoreiro caminhou mais rápido, sentindo o estômago embrulhar. Torvo nunca se afastaria tanto sem voltar para avisá-lo. E aquela sensação, aquela pressão no peito, crescia como se o ambiente estivesse tentando avisá-lo de alguma coisa. Se você gosta desse tipo de história e quer acompanhar essa jornada até o fim, já se inscreva agora no canal. Isso ajuda muito a manter essas narrativas vivas e me incentiva a criar próximos capítulos cada vez mais intensos. Ele se abaixou ao perceber algo brilhando entre as folhas. Um fio de tecido azul, preso a um galho, como se alguém tivesse passado por ali às pressas. Ao tocá-lo, sentiu a fibra úmida, fria, como se tivesse sido deixada minutos antes. O pastoreiro olhou ao redor, tentando enxergar além dos troncos grossos, mas a sombra da mata parecia esconder mais do que revelava. Torvo latia ao longe, um latido curto, abafado, que mais parecia um pedido de ajuda do que um alerta. O som veio e morreu rápido, como se tivesse sido engolido pela floresta. A trilha de pegadas ficou mais densa, mais confusa. As marcas desconhecidas tornaram-se mais nítidas, como se o que quer que estivesse ali tivesse parado, hesitado, virado para trás. O pastoreiro sentiu um arrepio subir pelas costas. Algo estava circulando e não estava tentando se esconder. Muito pelo contrário, parecia querer ser encontrado. Ele apertou o bastão com mais força e deu mais alguns passos. A luz filtrada pelas copas criava formas estranhas nas folhas. Uma sombra passou rápido demais para ser identificada e o pastoreiro recuou automaticamente, o coração disparado. O som de respiração, não a dele, ecoou por um segundo entre as árvores. Uma respiração pesada, baixa, quase humana. Antes que pudesse evitar, chamou por Torvo, a voz tremendo mais do que gostaria. Nenhuma resposta, apenas um farfalhar rápido, como passos correndo. Se você quer ver cada novo capítulo dessas histórias e não perder nada do que está por vir, ative o sininho. Aqui cada detalhe importa, e cada detalhe pode mudar o destino dos personagens. O pastoreiro avançou, decidido. As marcas de Torvo estavam mais profundas ali, indicando que o cão havia parado, girado, recuado. Mas ao lado delas havia algo muito pior. Marcas de dedos na terra, dedos humanos, 4 deles, como se alguém tivesse sido arrastado de joelhos, tentando se segurar no chão. O ar ficou mais frio. O pastoreiro sentiu as pernas pesarem,
mas forçou-se a seguir. Havia algo mais adiante, algo que Torvo tinha visto, algo que ele também precisaria enfrentar. E então, ao virar uma curva estreita da trilha, ele encontrou o primeiro sinal claro de que não estava sozinho naquela floresta. Alguém havia deixado uma pequena pedra sobre um tronco caído, uma pedra lisa, marcada com um símbolo estranho, feito com carvão. Um gesto simples, um aviso ou um pedido, era impossível saber, mas era definitivamente humano e recente. O pastoreiro engoliu seco, percebendo que estava entrando em algo muito maior do que imaginava. O pastoreiro ficou parado diante da pedra marcada, como se aquele pequeno objeto tivesse o peso de um presságio. A floresta, antes apenas silenciosa, agora parecia conter o fôlego. Ele olhou ao redor, tentando capturar qualquer movimento entre os troncos retorcidos, mas tudo estava imóvel demais. A sensação de que alguém o observava era tão forte que se tornava quase física, como uma mão pousada em sua nuca. Torvo não latia mais. O silêncio era absoluto, e isso era pior do que qualquer barulho. Ele se aproximou do tronco com cautela, estendendo a mão para tocar a pedra. A superfície estava aquecida, como se tivesse sido deixada ali por alguém minutos antes. A marca de carvão, um traço curvo com um corte no centro, parecia pulsar com um sentido oculto. Não era algo infantil. Não era acaso. Era uma assinatura, uma mensagem, um convite talvez, ou uma ameaça. O pastoreiro não conseguia decidir qual. Mais adiante as pegadas do cão mudaram. Torvo havia parado de correr. Havia marcas circulares, como se ele tivesse se mexido em círculos, confuso, talvez rosnando. O pastoreiro se ajoelhou para analisar a terra. Notou que havia pequenas gotas escuras ali, não sangue, mas resina misturada com fuligem, como se alguém tivesse carregado uma tocha acesa pela mata. Isso explicava o cheiro estranho que vinha sentindo. Madeira queimada, escondida por trás do cheiro úmido das folhas. Ele seguiu o rastro com passos mais lentos, percebendo que o caminho estava cada vez mais estreito. As árvores se curvavam, formando um túnel natural, denso, abafado. A luz mal atravessava as folhas. O ar parecia preso. Havia um som muito baixo, quase imperceptível, repetitivo, como uma respiração ritmada. Ele parou. O som também parou. Quando voltou a andar, o som recomeçou, acompanhando seus passos, em sincronia, como se algo o imitasse na escuridão. O pastoreiro ergueu o bastão, tentando encontrar coragem no movimento automático. Ele não era um homem medroso, mas a mata tinha maneiras de mostrar que ninguém ali era realmente forte. A cada passo, lembrava-se de histórias antigas, contadas pelos mais velhos da região. Pessoas que entravam fundo demais na floresta e encontravam mais do que procuravam. Presenças, sombras, rastros de gente que nunca deveria estar ali. Mas ele afastou as lembranças, focando na única coisa que importava. Torvo precisava dele. Quando enfim saiu do túnel de árvores, encontrou uma clareira pequena, banhada por uma luz acinzentada. E ali, no centro da clareira, estava Torvo. O cão estava parado, corpo tenso, orelhas baixas, encarando algo no chão. Ao ouvir o pastoreiro, Torvo não correu até ele. Apenas emitiu um som baixo, quase um gemido. O pastoreiro sentiu que estava prestes a ver algo que não gostaria. Aproximou-se devagar, sentindo o coração bater alto no peito. Quando chegou perto o suficiente, viu o que Torvo encarava. Uma mochila velha, suja de terra, rasgada nas laterais. Não era dele. Não era de ninguém conhecido. Ele a virou com o bastão, e algo caiu de dentro. Um caderno pequeno, amarrado com uma fita vermelha. Ele o pegou com cuidado, sentindo a capa áspera. Ao abri-lo, percebeu que as páginas estavam repletas de anotações tremidas, como se tivessem sido feitas às pressas. Desenhos de árvores, símbolos repetidos, o mesmo que estava na pedra, e palavras soltas. Me encontrem, não estou sozinho. Eles voltaram.
As últimas páginas estavam borradas, úmidas, mas uma frase ainda era legível. Se alguém achar isto, não siga as vozes. O pastoreiro sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. Ele fechou o caderno, respirou fundo e olhou ao redor. Torvo rosnou baixinho, encarando algo por trás dele. O pastoreiro virou-se lentamente, cada músculo do corpo tenso. Entre as árvores, uma silhueta se destacou. Alta, magra, imóvel, muito imóvel. A luz fraca da clareira não permitia ver o rosto, apenas a forma, e a sensação de que aquela figura observava cada movimento dele. O pastoreiro ergueu o bastão, tentando manter a voz firme ao perguntar quem estava ali. A figura não respondeu, apenas inclinou levemente a cabeça, como se estivesse analisando. O pastoreiro deu um passo à frente, mas Torvo rosnou mais forte, impedindo-o. A figura recuou um pouco, depois virou-se e desapareceu entre as árvores com uma velocidade que não parecia humana. O pastoreiro ficou parado, preso entre o impulso de correr atrás e o instinto de recuar. No chão, onde a figura estivera, havia marcas de pés descalços, pequenos, muito pequenos, como os de uma criança. E no tronco ao lado havia outra pedra, outra marca com carvão, outro convite, outro aviso. O pastoreiro permaneceu imóvel por longos segundos, tentando ordenar os pensamentos, enquanto a clareira parecia encolher ao seu redor. As marcas de pés pequenos não faziam sentido. Nenhum menino da região se aventurava tão fundo na mata, muito menos descalço. E aquela figura, aquilo não se movia como criança alguma. O silêncio da floresta voltou a se instalar, pesado, repuxando o ar, como se tentasse impedir qualquer decisão precipitada. Torvo caminhou até as marcas no solo, cheirou-as com inquietação e voltou a olhar para o pastoreiro com um gemido curto. Não era medo, era alerta, um pedido para que ele pensasse antes de seguir. Mas o pastoreiro sabia de duas coisas. Alguém havia estado ali e aquele alguém estava pedindo ou implorando para ser encontrado. O caderno, a mochila, as marcas, nada disso parecia aleatório. E mesmo que fosse, ele não suportaria a ideia de deixar algo assim esquecido na floresta, como se não tivesse importância. A vida no campo ensinava que cada sinal tinha um propósito. Nada surgia sem motivo. Respirando fundo, ele guardou o caderno no bolso interno da jaqueta, pegou a mochila rasgada e a ergueu pelo fecho quebrado. Era leve, quase vazia. Dentro havia apenas um pedaço de tecido azul, como parte de uma roupa infantil. E ali, bordado à mão com linha branca, um nome: Lia. O passado golpeou o pastoreiro com força. Ele já ouvira aquele nome antes, anos atrás, em conversas sussurradas, carregadas de tristeza. Lia era a menina que havia desaparecido perto das montanhas, filha de caminhantes que se mudaram depois da tragédia. A busca durou semanas, mas nunca encontraram vestígios dela. Nem roupas, nem pegadas, nada. A história se tornou um daqueles lamentos que todo vilarejo carrega, mas do qual ninguém gosta de falar. O pastoreiro fechou a mão ao redor do tecido. Se aquilo era realmente dela, a criança perdida podia estar mais próxima do que imaginava, viva ou não. A ideia o apertou por dentro, como um nó grosso e impossível de desfazer. Torvo começou a farejar o chão novamente, desta vez seguindo um rastro que se afastava da clareira. O pastoreiro o acompanhou, atento aos sons ao redor. Conforme caminhavam, as árvores se tornavam mais tortas, com galhos que pareciam mãos retorcidas, tentando tocar o chão. O cheiro de fuligem aumentava. O ambiente mudava de forma tão gradual que, quando o pastoreiro percebeu, já estava em uma parte da mata que ele nunca vira antes e conhecia aquelas terras como ninguém. Era como se estivesse entrando em um outro território, um que não pertencia ao seu mundo. O ar era mais denso, mais quente, e cada folha parecia carregar um brilho opaco, como se tivesse sido tocada pelo mesmo carvão que marcava as pedras. O rastro no chão, porém, continuava fresco.
Torvo avançava com mais confiança, embora mantivesse o rabo baixo. Pouco adiante, encontraram um tronco caído, marcado com símbolos repetidos em linha. Não era apenas um desenho, era uma trilha, conduzindo-os a algo. E o pastoreiro sentiu com um desconforto crescente que alguém estava guiando cada um de seus passos. De repente, Torvo parou. Ficou com o corpo rígido, o pelo do dorso erguido. O pastoreiro olhou na direção para onde o cão encarava e viu algo pendurado entre duas árvores. Tiras de pano presas com pequenos galhos, formando um tipo de mobile rústico. Quando o vento passou, os retalhos bateram uns nos outros, emitindo um som oco e suave, como um lamento infantil. Ele se aproximou e percebeu que no centro daquele mobile pendia uma fotografia velha, quase apagada pelo tempo. Era uma menina, sorrindo, segurando uma boneca de pano. No verso, escrito com tinta desbotada, Lia, 7 anos. O pastoreiro sentiu o coração apertar. Tomou a foto nas mãos, pensando em quantos anos haviam se passado. Como aquilo tinha ido parar ali? Quem colocaria algo tão íntimo no meio da floresta? E por quê? Antes que pudesse refletir mais, um som atravessou o ar. Um grito curto, abafado, que parecia vir de muito longe. Não era o grito de uma criança. Era grave, desesperado, humano. Um pedido de socorro cortado pela mata. Torvo latiu alto, tenso. O pastoreiro não hesitou. Correu na direção do som, desviando de galhos, folhas e raízes. O grito soou novamente, desta vez mais próximo. Era alguém vivo. Alguém que precisava dele. E se havia algum perigo naquela floresta torta, ele não deixaria que outro desaparecesse ali. A mata começou a clarear, e à frente, entre pedras cobertas de musgo, havia um desfiladeiro estreito, como uma fenda aberta pela própria terra. O grito ecoou de dentro dele, mais forte, mais urgente. O pastoreiro se aproximou da beira, respirando com dificuldade, e olhou para baixo. Entre sombras e rochas pontiagudas, havia uma figura caída, mexendo-se com dificuldade. Era um homem, ensanguentado, com o rosto marcado por arranhões profundos, como se algo tivesse o atacado. Ele ergueu os braços ao ver o pastoreiro e conseguiu gritar apenas uma palavra: "Volte!" E então, o silêncio caiu sobre a mata mais uma vez. O pastoreiro ficou imóvel, as palavras ecoando dentro da fenda como um aviso que chegava tarde demais. Volte! Aquele único grito, carregado de pânico, tinha um peso que só quem já encarou o limite entre a vida e a morte consegue imprimir. Torvo rosnava baixo, inquieto, farejando o ar como se algo estivesse se aproximando. O pastoreiro respirou fundo. Se havia alguém ferido ali embaixo, não importava o perigo. Ele não deixaria morrer sozinho. Procurou com os olhos um ponto de acesso seguro, mas as paredes da fenda eram irregulares, cheias de fissuras estreitas. Desceu alguns metros com cuidado, apoiando os pés nas saliências de pedra, até alcançar um trecho onde o desfiladeiro se abria um pouco mais. O homem estava a poucos metros, tentando se arrastar para longe de algo que o pastoreiro ainda não conseguia ver. "Ei!" chamou, mantendo a voz firme. "Fique parado! Vou te tirar daí." O estranho ergueu a cabeça, os olhos arregalados como se vissem mais do que o pastoreiro conseguia compreender. "Você não devia ter seguido o rastro", sussurrou. "Ela não quer que encontrem." O pastoreiro franziu o senho. "Quem?" O homem não respondeu. Começou a tossir, o corpo sacudido pelo esforço, e estendeu a mão como se implorasse para ser retirado dali. O pastoreiro se aproximou lentamente, ignorando o medo instintivo que subia pela coluna. A sensação era de que algo observava de muito perto, algo imóvel, silencioso, como se a própria floresta prendesse a respiração. Quando o pastoreiro finalmente alcançou o homem e tentou levantá-lo, percebeu que suas roupas estavam rasgadas não por queda, mas por garras, longas, profundas. Um arranhão na coxa parecia ter sido feito por algo com força suficiente para arrancar um pedaço de árvore.
Torvo, lá no alto da fenda, latia freneticamente, indo de um lado para o outro como se procurasse a coisa que o pastoreiro ainda não via. O ar mudou, ficou mais frio. Uma sombra passou por cima da fenda, rápida demais para ser identificada. O pastoreiro sentiu um arrepio imediato. O homem ferido apertou o braço dele com força. "Ela não é humana", sussurrou a voz quebrada. "Não mais." A frase atingiu o pastoreiro como um golpe. O que aquilo significava? Estaria falando da menina desaparecida, Lia, ou de outra coisa? Antes que pudesse perguntar, um estalo metálico soou atrás dele. O pastoreiro se virou instintivamente, o coração batendo no peito com tanta força que parecia querer romper as costelas. Entre duas rochas havia algo pendurado. Não estava ali minutos antes. Era uma boneca de pano, a mesma da fotografia, suja, parcialmente queimada, com um dos botões dos olhos faltando. O vento a balançava de forma suave, quase carinhosa. Mas o que realmente fez o pastoreiro estremecer foi o que estava preso ao pescoço da boneca. Um tufo de pelo de cachorro, idêntico ao de Torvo. A ameaça já tinha chegado até eles. O homem ferido tentou se erguer, mas caiu novamente. "Não olhe para ela quando aparecer", murmurou. "Ela imita, ela copia, ela aprende." O pastoreiro engoliu seco. A ideia de algo que se movia pela floresta copiando comportamentos, rastros, até objetos, aquilo era diferente de qualquer lenda local. Mas o desespero do homem era real demais para ser ignorado. "Precisamos sair daqui", o pastoreiro disse, e começou a arrastá-lo com cuidado pela encosta da fenda. Foi quando um novo som preencheu o ar. Um estalido longo, como madeira se curvando sob peso enorme. Depois outro e outro. O som não vinha de um ponto fixo. Parecia circular ao redor, como se algo se movesse ao longo das árvores acima. Torvo ficou em silêncio de repente. A floresta também. Nada fazia mais barulho. Nem vento, nem pássaros, nem insetos. O pastoreiro sentiu o medo crescer como um peso gelado no estômago. Era o tipo de silêncio que só surgia quando um predador absoluto entrava no território. Com esforço, conseguiu alcançar uma parte do desfiladeiro onde a subida era mais possível. Amparou o homem ferido, colocando o braço dele em seu ombro, e começou a subir. Torvo reapareceu na borda, inquieto, correndo em círculos. Mas quando estava quase no topo, uma voz ecoou pela fenda. Uma voz infantil. "Pastoreiro!" O coração dele parou. Não era possível. "Pastoreiro, me ajuda!" Era suave, triste, implorando. E profundamente errada. Sonoramente deslocada, como se fosse feita de ecos de outras vozes. Ele não conseguiu se mover. O homem ferido tremeu, com os olhos cheios de pavor. "Não responde!" ele implorou. "Não olha de volta!" Torvo latiu, mas o som parecia fraco diante da voz que continuava chamando. "Você veio por mim!" O pastoreiro fechou os olhos com força. A voz parecia vir de dentro da própria terra, não de um corpo físico. Cada sílaba arranhava sua mente, tentando puxá-lo de volta à fenda. "Não me deixa sozinha de novo. Sozinha de novo." As palavras cravaram fundo. Ele abriu os olhos e viu uma pequena mão surgindo da sombra na parede da fenda, como se alguém estivesse tentando escalar, como uma criança pedindo ajuda. Mas a mão tinha dedos longos demais e se dobrava num ângulo impossível. O pastoreiro agarrou o homem com mais força e completou a escalada num impulso desesperado. Quando alcançou a superfície, Torvo avançou para a borda, rosnando para a escuridão abaixo. E então, a mão desapareceu, como se nunca tivesse existido. O pastoreiro sentiu o corpo inteiro tremer. A floresta, agora mais estranha do que nunca, parecia observar, esperar, avaliar. Ele precisava levar aquele homem a um lugar seguro, precisava entender o que estava enfrentando, mas, acima de tudo, precisava descobrir por que aquilo chamara seu nome.
O pastoreiro apoiou o homem ferido contra uma árvore grossa, tentando estabilizar sua respiração. O suor frio escorria pelo rosto do estranho, misturado a poeira e sangue seco. Torvo farejava o ar, inquieto, como se cada rajada de vento trouxesse um aviso novo. A floresta parecia ter mudado de humor. Menos silenciosa agora, porém mais tensa. Os sons eram espaçados, calculados, como se algo se movesse com cautela, acompanhando cada passo deles. O pastoreiro limpou rapidamente as mãos nas calças e se inclinou diante do homem. Preciso que me diga exatamente o que viu aqui dentro dessas matas. Ele começou, a voz baixa, firme, cheia de um respeito involuntário pelo que acabara de testemunhar. O estranho respirou fundo, o peito subindo com dificuldade. Ele parecia lutar contra algo mais do que a dor física, como se reviver aquilo fosse abrir uma porta que tentara manter trancada dentro de si. Pensei que fosse um animal ferido. Tinha pegadas, marcas nas árvores, mas eram diferentes, sabe? Como se alguém tentasse imitar um bicho. Sua voz era rouca, instável. Então eu descobri a cabana. Uma cabana pequena, caída, escondida entre pedras. Lá dentro tinha desenhos nas paredes. Desenhos feios, tortos, como se uma criança tivesse tentado desenhar pessoas, mas errado. Os olhos eram grandes demais, os braços longos demais. A boca, ele engoliu seco. Aquilo não é criança nenhuma. O pastoreiro sentiu o corpo inteiro se eriçar. A imagem da mão longa demais, emergindo da fenda, voltou como um lampejo angustiante. Ele se aproximou um pouco mais, tentando manter a racionalidade. "E a voz?" perguntou. Aquilo pareceu saber quem eu era. O homem arregalou os olhos, visivelmente tomado pelo medo. "Ela sabe. Ela sempre sabe." Um tremor tomou seu corpo. Ela escolhe alguém, persegue, imita tudo que a pessoa ama. Tudo que o cerca, ela copia sons, passos, até nomes. Ela aprende a partir do medo. Torvo rosnou baixo em direção ao interior da mata, os pelos da nuca totalmente levantados. Algo se movia ali, entre as sombras, mas sem se mostrar. O pastoreiro sentiu a respiração acelerar. Sua mente tentava unir peças que não encaixavam. A voz infantil, a boneca pendurada, o tufo de pelos do próprio cão. Era como se o algo estivesse construindo uma linguagem para se comunicar, não de forma humana, mas de forma instintiva, predatória. Não podemos ficar aqui", o pastoreiro disse. "Se isso está nos observando, não vamos esperar que mostre o rosto." O homem tentou se levantar, mas gemeu e caiu de volta, exausto. O pastoreiro passou o braço por trás dele para erguê-lo, mas antes que pudesse completar o movimento, um farfalhar seco ecoou atrás deles. Não parecia ter vindo de um único ponto. Era como se várias folhas, em diferentes locais, tivessem se movido ao mesmo tempo. Torvo se virou instantaneamente, rosnando em direção à parte mais densa da floresta. O pastoreiro pegou o cajado de madeira apoiado contra um tronco e o segurou firme, sentindo o peso conhecido acalmar levemente seus nervos. Ele sempre acreditou que a floresta era viva, mas não desse jeito. O farfalhar cessou. Por 3 segundos completos, nada se mexeu. E então, um som totalmente fora de lugar ecoou na distância. Uma risada, fraca, arrastada, infantil, mas completamente vazia de humanidade. O homem ferido começou a chorar baixinho. "Ela encontrou outro jeito de chamar você", ele sussurrou. "Ela quer que você vá até ela. Ela sempre faz isso." O pastoreiro levou a mão ao próprio peito, tentando acalmar o coração acelerado. A vontade instintiva de correr era esmagadora, mas ele sabia que fugir no instinto apenas tornaria as coisas piores. Aquilo era um jogo para a criatura, e eles eram apenas peças, sendo empurradas para onde ela queria. "Torvo", chamou, a voz apertada. O cão veio até ele, mas não parava de olhar para o mesmo ponto da mata. "Vamos precisar encontrar essa cabana."
O homem arregalou os olhos, em choque absoluto. Não! Ele implorou. É isso que ela quer. Ela te chamou pelo nome. Ela preparou tudo. O pastoreiro respirou fundo. Se eu não for, ela continua nos cercando até ter vantagem. Eu preciso entender o que é. Preciso saber o que ela quer comigo. A risada ecoou novamente, mais próxima, e seguida de algo muito pior. Torvo, vem! O pastoreiro gelou. Aquilo era a voz da menina da fotografia, ou era a criatura copiando o timbre, testando o efeito? Torvo deu um passo à frente, hipnotizado. O pastoreiro o segurou pelo colar rapidamente, impedindo que avançasse. Ela vai tentar te separar de mim. O homem murmurou, quase inaudível. Sempre isola primeiro. Sempre. O pastoreiro apertou o punho do cajado. A clareira onde estavam parecia encolher, como se as árvores se aproximassem lentamente, sufocando-os. A floresta inteira começava a se moldar ao redor do som da voz distorcida. E então veio o último golpe, o som que fez o pastoreiro sentir o estômago cair. Pai, aquela voz, era exatamente igual. Exatamente. Perfeita demais para não ser uma imitação. O pastoreiro quase caiu de joelhos. Era o chamado que ele não ouvia há anos. O chamado que um pai nunca espera ouvir de novo. Torvo latiu desesperado, tentando romper o silêncio que se formou depois da palavra. O homem ferido não disse nada dessa vez. Apenas fechou os olhos, como se soubesse que aquilo era o começo do verdadeiro horror. A floresta parecia se abrir, criando um caminho estreito, escuro, como uma boca esperando para engolir. O pastoreiro engoliu seco, sentiu o peso emocional de algo que ele não estava preparado para enfrentar e deu o primeiro passo em direção à voz. A escuridão respondeu imediatamente com um suspiro longo, úmido, como se respirasse aliviada pela aproximação dele. E então, algo estalou atrás das árvores. Algo grande, algo que não tinha apenas um par de pernas. Algo que observava, algo que esperava. E agora sabia que o pastoreiro estava indo até ela. O pastoreiro caminhou devagar pela trilha que surgira entre as árvores, cada passo pesado como se o chão tentasse segurá-lo. Torvo o acompanhava colado à perna, de pelos eriçados, pronto para atacar ou fugir a qualquer sinal. O homem ferido ficou para trás, apoiado contra a árvore, sem forças para continuar. E pela primeira vez desde que o encontrara, o pastoreiro percebeu que ele não gritava, não chamava, não implorava. Apenas o observava com um olhar que misturava medo e respeito, como se soubesse que aquele caminho dizia respeito apenas ao pastoreiro. A trilha escureceu. A mata fechava o céu acima deles, e o cheiro de terra molhada tomava o ar. O pastoreiro segurava firme o cajado com as duas mãos, o coração batendo de forma constante, determinada. Não importava o que estivesse ali. Não importava o que o chamara pelo nome. Ele precisava ver, precisava acabar com aquilo e precisava recuperar algo que tinha perdido muito antes daquela noite. A voz voltou uma última vez, mas agora não era imitação. Era como se estivesse se desfazendo, fragmentada, falhando em manter qualquer forma humana. Pai, vem! Mas o pastoreiro não acelerou. Não permitiu que seu corpo obedecesse ao impulso instintivo de correr. Ele apenas continuou, estável, consciente, enfrentando a dor que parecia abrir feridas antigas dentro dele. Então a trilha terminou, e a cabana apareceu. Era menor do que ele imaginara. Coberta de musgo, inclinada, como se estivesse prestes a desabar. As janelas estavam quebradas, e marcas profundas se espalhavam pelas tábuas. Garras longas, afiadas, carregadas de uma força que não pertencia a nenhum animal conhecido. Torvo começou a rosnar baixo, os pelos do dorso completamente levantados. A porta estava entreaberta. O pastoreiro respirou fundo, aproximou-se e empurrou-a com o cajado. O rangido ecoou como um lamento. O interior era ainda mais perturbador.
As paredes estavam cobertas com desenhos infantis, pessoas de braços compridos, cabeças enormes, sorrisos distorcidos. Porém, no centro de todos eles, havia sempre um cão. Um desenho tosco, simples, mas claramente um cão, e ao lado, uma figura masculina alta segurando um cajado. O pastoreiro sentiu o peito apertar. Uma sombra se moveu no canto da cabana. Torvo rosnou e avançou 2 passos, mas o pastoreiro ergueu a mão, ordenando que parasse. A sombra se contorceu, como se tentasse assumir uma forma humana, mas falhasse. Aquilo tinha braços demais, pernas demais, e ao mesmo tempo nenhum contorno definido. Era como se a própria mata tivesse criado um corpo com base nas memórias, sons e gestos que coletara ao longo dos anos. E então a criatura fez algo que o pastoreiro jamais esqueceria. Ela tentou caminhar na direção dele, imitando o som do cajado batendo no chão. Tac, tac, tac. Mas não era igual. Era o som errado, irregular. Frio. O pastoreiro cerrou os dentes. Lágrimas arderam em seus olhos, um misto de dor, raiva e compaixão. Aquilo não era uma menina, não era um espírito, e certamente não era sua filha. Era uma criatura que sobrevivia copiando o que encontrava, e tinha usado seu sofrimento como isca. Você não é ela, o pastoreiro disse com firmeza, e nunca será. A criatura parou, trepidou como se não entendesse. Depois, lentamente, começou a imitar o som de choro humano. Mas o choro era quebrado, estranho, como se várias vozes tentassem se juntar para formar uma só. Torvo latiu, indo para a frente com o corpo inteiro tenso. Não, o pastoreiro ordenou. Eu termino isso. Ele avançou um passo, marcando no chão com o cajado. A criatura recuou, como se reconhecesse naquele gesto algo que não conseguia copiar. Determinação. Ela se contorceu novamente, tentando tomar outra forma. Talvez a de uma criança, talvez a de um adulto, mas falhou. O pastoreiro levantou o cajado que carregava desde jovem, o cajado que guiara seu pai, guiara sua família e guiara seus rebanhos. E com toda a força que carregava dentro de si, não a força do corpo, mas a da alma, ele o cravou no chão. O impacto ecoou pela cabana, pela mata, pelo ar. A criatura soltou um grito agudo, desorganizado, como se todas as vozes que imitara estivessem sendo arrancadas de volta. Sua forma se contorceu, dissolvendo-se como fumaça sendo levada pelo vento. Os desenhos nas paredes começaram a borrar, como se a presença que os mantinha vivos estivesse desaparecendo. Em poucos segundos, restou apenas silêncio. Um silêncio natural, vivo, humano. Torvo aproximou-se, lambendo a mão do pastoreiro com um gemido suave. O pastoreiro respirou fundo, sentindo a tensão se dissolver aos poucos. Não havia vitória grandiosa ali. Havia perda, havia memória, havia um peso antigo que finalmente encontrava lugar para descansar. Ele saiu da cabana e olhou para o céu, agora menos denso. Os sons da floresta voltavam aos poucos, o canto de um pássaro distante, o vento balançando folhas, um galho caindo ao longe. A vida retomava seu curso natural. Quando voltou à clareira, o homem ferido ainda estava lá, pálido, mas respirando. Acabou? Ele perguntou com a voz fraca. O pastoreiro olhou para a direção da cabana, depois para Torvo e finalmente para o horizonte. Acabou, respondeu. Ela não volta mais. O homem deixou escapar um suspiro longo, aliviado. Torvo se deitou ao lado do pastoreiro, tremendo levemente, mas seguro. A floresta parecia pela primeira vez naquela noite apenas floresta, sem sombras inteligentes, sem imitações, sem murmúrios. O pastoreiro olhou para o céu mais uma vez e permitiu que uma lágrima caísse silenciosa, verdadeira, não de medo, mas de aceitação. Depois de muito tempo, ele conseguiu sussurrar, apenas para si mesmo. Agora posso seguir. E com Torvo a seu lado, começou a trilha de volta para casa. Dessa vez, a floresta não parecia querer impedi-lo.
parecia apenas testemunhar a partida de um homem que finalmente havia encerrado um ciclo, não de terror, mas de luto. O pastoreiro caminhou até desaparecer entre as árvores, e a noite, enfim, voltou a ser apenas noite.